todos sabem que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm justamente a participação do negro, principalmente na Caixa Econômica Federal, que foi justamente a união de negros economizando dinheiro para comprar a alforria. Então, nesse sentido, dizer que o negro não é unido também pode ser um discurso tal qual a religião mal falada para os ignorantes. Então, nesse sentido, somente nesse sentido, que até os próprios conceitos aparecem ou não aparecem, eu, para encerrar aqui a minha fala, encerrar mesmo, me sinto muito à vontade de estar falando isso, porque existe uma coisa chamada violência psicológica, que vem ao encontro justamente da sua exposição, tá? E essa violência psicológica pode se dar contra uma coletividade, assim como contra um indivíduo somente, dentro de sala de aula, por exemplo. E aí, de repente, importamos o conceito bullying. Aí todo mundo fala de bullying para lá, bullying para cá, bullying. E a violência psicológica já existe. Então, nesse sentido, eu só pediria... Não, mas começa até em casa, né? Eu só pediria para... Se você tem uma proibição, a sua mãe diz que você não pode se misturar, porque ela sabe que você vai sofrer. Então, ela já vem te jogando com grande medo. A gente tem que passar para as futuras mães também a questão de não carregar essa tradição de dizer não pode isso, não pode aquilo. Se você disser não, você dizer não pode isso. Tem que explicar para ele não vir com esse peso da negação. Quem era meu bisavô? Contar as histórias dentro de casa. Falar do cabelo, do orgulho que você tem de ser negro. Falar do continente africano dentro de casa. Claro, as gerações anteriores aqui, vocês não têm essa formação. Como é que você vai desenvolver uma coisa que você também não tem? É igual a sala de aula que eu digo, não adianta criar um pessoal que quer se formar na história de África, que tem um conteúdo específico para defender essa bandeira, não tem. A gente tem que brigar por esse conteúdo, criar aparelhos de cultura. Não digo que eu estou completo, mas eu tenho um grande material e venho assim me juntando com alguns amigos pedindo, poxa, no seu município, vá buscar material arqueológico, você acha? Tem o IAB, que está desenvolvendo peças importantíssimas que são fragmentos dessa história. Vá buscar na cultura das igrejas documentos de negros. Vá saber, se inteirar que negros que estavam nessas fazendas de plantação de café, de plantação de cana-de-açúcar, riquezas que vieram de onde? De onde veio essa riqueza do nosso país? A dívida não é só questão do que fizeram com o negro. Esse professor africano, eu uma vez falei com ele, pedi imensas perdão, desculpa, eu não fizer com a família dele. Ele falou, não, você não tem que me pedir perdão, ninguém tem que pedir perdão, isso estava escrito que tinha que ser dessa forma. E nós contribuímos não só no Brasil para a construção do seu país, mas de outros países também. A questão da negação era muito anterior. A questão religiosa também. Não tem que pensar dessa forma, tem que pensar num olhar de como reconstruir essa história. É diferente. Bater no que não deixou, que deixou de acontecer, o tempo já passou. É igual viver o holocausto ainda na memória de uma pessoa, só traz sofrimento. Então ele disse que não tem que pedir perdão, porque ele não carrega esse sofrimento no antepassado. Simplesmente hoje ele está tendo uma oportunidade de contar de forma correta essa história, essa trajetória. Nós temos essa obrigação, mas sem a questão de estar mostrando, você como vai estudar em outro, você vai ver que você não pode estar, o mito não pode tomar conta de você, você não pode ficar sofrendo por uma palavra ou por uma energia que já aconteceu, porque você tem essa coisa de percepção com você. Não, pode parar. Tem que consertar, ser concreto, mostrar o que tem hoje. Como é que a gente pode juntar isso? Esse quebra-cabeças que é a África, que é o africano do nosso país e que é a sua origem. Se você não tem origem, você não tem respeito. Você tem que brigar pela sua origem. É como eu falei, quando você souber quem é essa
moça tem que ter família lá, buscar sua duas na linha do Itamaraty e cobrar o meu documento de tudo nacionalidade. Eu quero ter direito de conhecer o meu país, meus tios, avós, tataravós, minha família, minha tribo. A família Meu orgulho. a família, a família e a tribo trazem esse contexto religioso? Sim, mas desde que eles nasceram Isso já é- naquela, chama-se tradição. não Isso é religião. identidade. Você tem uma identidade e já vem A crescendo com A você. tribo, a família trazem esse contexto religioso. Sim. Ok, respondido. Essa educação a gente já passa muito dos terreiros, das casas. Então, a educação religiosa nos transmite não só dentro do terreiro, né? A gente tem a conservação da questão da língua, da identidade também. Né? Com essa obrigação de contar essa história dentro dessas casas. Ok, obrigado. São resistências. Diga. Antônio, como é que desculpa estar saindo aqui, tem que resolver várias coisas. Mas